Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, e vou dizer ao pastor Jair que o pastor Wilson, ele já tomou água lá em Parque Independência. É por isso que ele veio comigo hoje, né? 1 Timóteo, capítulo 4, vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. É gostoso ver os irmãos trabalhando, interessados na evangelização, em ganhar almas, não somente aqui neste lugar, mas também em outras partes dessa cidade, também no mundo. É maravilhoso vermos a Igreja de Jesus interessada em fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer: ganhar almas, fazer discípulos, falar de Jesus em todo tempo. E para isso, irmãos, Deus nos levanta pessoas para nos liderar, assim como Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Olha, não foi uma tarefa fácil. Muitas vezes, quando nós abrimos a palavra de Deus e vemos os grandes homens da Bíblia, nós muitas vezes queremos ter as mesmas experiências que esses homens tiveram. Só que nós nos esquecemos que para ter as mesmas experiências que eles tiveram, precisamos também passar pelos mesmos desafios. Mas a gente se esquece. Nós só queremos as glórias dos grandes momentos e nos esquecemos das provas, das dificuldades, das lutas, até que eles fossem vencedores e até que o nome deles estivessem aqui registrados em Hebreus capítulo 11. O Senhor levanta líderes, levantou líderes no passado, levanta líderes hoje no presente, pastores segundo o seu coração. E assim, nesta noite, e nesses dias, nesses anos, Deus tem levantado para os irmãos a vida do pastor Jair. E eu gostaria hoje de pensar um pouquinho, junto com o Jair, pastor Jair, e junto com os irmãos, a respeito deste grande desafio que Deus tem para ele e para os irmãos. Para ele, para os irmãos, para nós que estamos aqui, todos nós. E assim nos diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: responda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante da Tua palavra nós estamos, e pelo Teu Espírito Santo nós desejamos que esta palavra tenha lugar no nosso coração, e que nós possamos aplicá-la à nossa vida agora, e também por todos os nossos dias, para a honra e glória do Teu nome, para a alegria nossa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo aqui, enquanto estava sentado ali, um pequeno testemunho do pastor Jair aqui, e veio confirmar exatamente aquilo que estava no meu coração, sobre a questão ministerial, a questão do aniversário. Nós pastores, irmãos, a despeito da alegria que temos da nossa família, os nossos filhos, a despeito da alegria que temos, de ter vida, amigos, irmãos, familiares, nós que somos chamados para o ministério da palavra, nós temos uma alegria completa quando nós estamos realizando aquilo que Deus nos manda fazer. Quando nós temos a consciência para que nascemos, por que nascemos e para que o Senhor nos fez nascer e aquilo que o Senhor quer fazer em nós.
Quando nós entendemos isso, nós então vemos um testemunho como esse, em que o pastor Jair fala dos amigos, fala da família e fala da igreja, da alegria que tem de ser pastor dos irmãos e conduzi-los na direção da vontade do Senhor. Todos nós aqui sabemos, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, que nós somos a igreja de Cristo, não é assim? A igreja somos nós e nós somos a igreja. O pastor Jair tem vivido a sua vida na igreja. Ele é a igreja e a igreja é ele. Por todo lugar onde ele tem ido, ele tem pregado a palavra do Senhor. Aonde ele tem estabelecido a sua vida, ele tem anunciado a salvação do Senhor. Em todos os lugares por onde ele tem passado, ele tem procurado cumprir aquilo que Deus tem colocado na sua vida e no seu coração, assim como Paulo disse. Mas aonde encaixa isso? É onde nós podemos associar o aniversário do pastor Jair à experiência pessoal de cada um aqui. Na verdade, meus irmãos, o que eu gostaria que nós entendêssemos nesta noite, e eu gostaria de entender isso de uma forma ainda maior hoje, e graças a Deus a gente tem podido visualizar isso, é que o Senhor nos diz que cada um de nós temos um ministério. Cada um de nós somos chamados para fazer algo. Cada um de nós somos chamados para realizar algo no reino do Senhor. Cada um de nós fomos feitos para ser instrumentos nas mãos do Senhor. E nós precisamos entender isso. Não importa quantos anos nós temos de vida, não importa quantos anos nós temos de experiência cristã, não importa quantos anos nós temos de trabalho na igreja, não importa quantos cargos já tivemos, nós precisamos ter consciência de que trabalhamos e servimos ao Deus Todo-Poderoso. Duas coisas eu quero falar com o pastor Jair e ao mesmo tempo a cada um de nós aqui. O apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele tivesse o seu coração centrado na palavra de Deus, para que ele tivesse o seu coração e a sua mente centrada nas coisas espirituais. É interessante, irmãos, que Paulo, não apenas a Timóteo, mas todas as vezes que Paulo se refere ao Espírito Santo de Deus, à ação do Espírito, ele fala com uma verdade assim profunda, com uma maneira extraordinária, levando aqueles que leem a palavra a olhar para o Senhor. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: olha, nós devemos pensar nas coisas que são do alto, devemos pensar nas coisas que são de cima, devemos pensar aonde Cristo está assentado, à destra de Deus, porque nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Entendimento é isso. O pastor Jair decide comemorar o seu aniversário de 50 anos, não em outro lugar, senão na igreja. Com quem? Com aqueles que têm alegrado o seu coração. Decide comemorar o seu aniversário e alegrar ainda mais o seu coração com aqueles a quem ele tem ministrado a palavra, para que conheçam ainda mais a palavra, porque ele é a igreja é ele, e ele tem a consciência de que ele precisa realizar o ministério que Deus colocou em suas mãos. Esta visão integral da responsabilidade que nós temos nos leva a entender, meus irmãos, que diante do Senhor precisamos ter a consciência primeiro de que precisamos crescer e termos discernimento das coisas espirituais. Há muita gente batendo cabeça por aí, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo em que tem muitos jovens de 50 anos, né, que não agem como homens de 50 anos. Tem cabeça de adolescente. Age como se não tivesse compromisso com ninguém, muito menos com Deus. Nós enfrentamos um sério problema hoje nas igrejas, irmãos. Nós enfrentamos um sério problema hoje na questão do compromisso pessoal, que essas pessoas não têm compromisso consigo, não têm compromisso com a sua família, não têm compromisso com as coisas que estão ao seu redor, não têm compromisso com o seu trabalho. É reflexo da sua falta de compromisso com Deus. É reflexo da sua falta de intimidade com o Senhor. Nós trabalhamos com pessoas. Eu vi aqui os irmãos falando sobre discipulado, acompanhar pessoas. Essa é uma grande preocupação nossa. Eu estava alguns dias atrás conversando com o pastor Odilon, não sei se os irmãos conhecem. O pastor Odilon tem ministrado sobre o vida total da igreja. Nós estávamos conversando sobre ministérios. Estávamos falando sobre hoje a necessidade que temos de ter nas nossas igrejas, assim como os irmãos têm aqui, lá na nossa igreja também, em outras igrejas. Nós sempre estamos dizendo: olha, precisamos ter o ministério da família, o ministério infantil, o ministério com casais. Então nós estamos estimulando os irmãos a trabalhar em várias áreas ministeriais. Mas aí a gente olha
para Jesus e a gente não vê Jesus criando nem um departamento para o seu ministério. Ele não separou os discípulos e disse assim: ó, você vai ser ministro aqui da família, você vai trabalhar com as crianças. Nós não vemos isso no ministério de Jesus. Nós estávamos conversando sobre esse assunto. Eu estava falando: pastor, por que será que Jesus não trabalhou com essas áreas do seu ministério? E nós então, naquele bate-papo, estávamos entendendo que o ministério de Jesus, apenas 3 anos de ministério, Jesus se dedicou a focar no coração, salvação de vidas e compreensão integral do plano de Deus na vida dele. As nossas igrejas podem ter ministérios, igual o nosso governo, né? Cada dia cria um ministério novo, e o Brasil continua uma porcaria. Não são a quantidade de ministérios que resolve. Aliás, eles não sabem o que significa a palavra ministério, né? Ou ministro. Ministro é chamado para servir, mas eles não querem servir, eles querem o quê? Ser servidos. Quando nós entendemos pela palavra do Senhor que nós precisamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor, nós podemos trabalhar em qualquer ministério, em qualquer área da igreja, se o nosso coração estiver focado no conhecimento e no discernimento das coisas espirituais, porque nós saberemos que estamos trabalhando para o Senhor. O pastor Jair sabe que está trabalhando para o Senhor. Nós, pastores, quando colocamos o nosso coração à disposição de Deus, servimos a Deus na igreja, mas trabalhamos para o Senhor. Servimos aos irmãos da igreja, mas trabalhamos para Jesus. Servimos aqueles que estão ao nosso redor, porque esta é a nossa missão, mas trabalhamos para o Senhor. É para Ele que nós trabalhamos, porque nós somos a igreja e a igreja somos nós, individualmente, cada um de nós. Assim podemos comemorar 20, 30, 40, 50 anos alegres na presença do Senhor. Conhecimento, discernimento. Paulo vai discorrendo algumas coisas aqui a Timóteo, um jovem pastor, um jovem que estava iniciando o seu ministério e a sua vida à disposição do Mestre. Ele diz assim: olha, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Discernimento e conhecimento da palavra. Ele recomenda: aplica-te a leitura, mergulha. Nós temos um irmão lá na nossa igreja que ele tem 90 anos, no Wilton. É um exemplo para nós de vida. Ele não falta um culto. Pode ser culto da União Feminina, dos adolescentes, dos embaixadores, mensageiros do rei. Está lá o irmão Wilton, é o primeiro a chegar. Nós fizemos um passeio outro dia. O irmão Wilton deu trabalho para a gente, irmãos. Sabe por quê? Nós chegamos lá, tinha uma piscina. O irmão Hilton disse que queria entrar na piscina. Então nós nos mobilizamos ali para colocar ele dentro da piscina. Ele queria, né? Só que, irmãos, quando a gente estava descendo o degrau para chegar dentro da piscina, para ele colocar os pés no fundo, ele disse assim: me solta que eu quero mergulhar. Eu disse: meu Deus do céu, e agora? Pastor, me solta que eu quero mergulhar. Mas o irmão não pode. Não, eu já fui mergulhador. Mas, irmão, o senhor já foi mergulhador, agora o senhor não pode mergulhar. Ele tem dificuldade também com as pernas, ele não pode. Não, me solta que eu quero mergulhar. E como nós tínhamos vários irmãos ali, então nós soltamos ele. E olha, irmãos, não é que ele mergulhou mesmo? E foi uma grande alegria para ele. E não me sai da mente essa palavra dele: me solta porque eu quero mergulhar. Muitas vezes, irmãos, na vida cristã nós achamos que somos limitados. Ele não estava preocupado se ele estava com 90 anos, com dificuldade na perna. Ele queria mergulhar. Me solta que eu quero mergulhar. Muitas vezes a gente vive uma vida cristã muito superficial, sabe? A gente acha que está tudo bom, que está tudo perfeito, que está maravilhoso. Só porque a gente vem à igreja às vezes, só porque a gente tem uma Bíblia, só porque a gente canta bonito, só porque a gente faz algumas coisas que a gente sempre faz. Mas a questão não é fazer o que a gente sempre faz. A questão é fazer aquilo que nós fazemos sempre, mas de uma forma a estarmos mergulhados em profundidade no relacionamento com Deus. Um relacionamento real, um relacionamento sincero, um relacionamento de experiências diárias com o Senhor. Mas muitas vezes a gente se contenta com pouco. Nós vivemos uma vida cristã assim na média, uma vida cristã medíocre. E nos esquecemos que nós somos a igreja e a igreja somos nós, cada um de nós.
individualmente membros uns dos outros, em que Cristo é a cabeça desse corpo, mas nós precisamos avançar para a glória do Senhor. Então, quando o pastor Jair completa seus 50 anos, nesta consciência, nesta concepção de que ele é a igreja, de que ele foi preparado para servir, de que ele deve servir, nós então temos uma segunda lição aqui. Que para que possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor Deus quer que façamos, precisamos obedecer. Obediência e submissão. Se não há obediência e não há submissão, nós nunca podemos estar no centro da vontade de Deus. Mas quem é que quer obedecer, não é verdade? Obedecer é um negócio meio complicado, meio difícil. Obediência é uma coisa que traz para muitas pessoas um aspecto de negatividade. Vocês já viram que quando alguém fala que vai casar, as pessoas começam a dizer, vai se enforcar, né? Fala assim, vai casa não, vai colocar cadeia em você, algema. Uma vez eu fui num noivado e em cima do bolo do noivado tinha uma forca, uma forca, tinha uma cordinha e o nó da forca era a aliança do noivado. Era um noivado, era isso que estava ali no bolo. Maravilha, se enforcar, não faz isso não, rapaz. Sabe por quê? Porque vem logo aquela ideia de quê? De obediência, de submissão. E você vai casar, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Nos tempos atuais, não se preocupa com isso não. Esse negócio de submissão é coisa do passado. A ideia de obediência e submissão é uma coisa que ninguém quer. Mas sabe o que acontece com o nosso país? O reflexo de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, na nossa sociedade, no mundo, tem a ver com a falta de submissão e obediência. Hoje as crianças batem na professora na escola, não é assim que a gente vê? Nós estamos vivendo um problema muito sério hoje no nosso país e no mundo. Nós estamos sendo acusados de homofobia aí para todo lado, só porque a gente diz que homem Deus fez para casar com a mulher e a mulher com o homem. E não sou eu que digo, foi a palavra de Deus. Não somos nós que estamos dizendo. Quem disse foi o Senhor. Mas o mundo diz não. Se um homem quer virar mulher, é decisão dele. Se uma mulher quer se transformar, não é decisão dele. Agora, pensem bem comigo. Não importa para o mundo qual seria o nome desse Criador, o Deus que fez o homem ou a mulher. Não importaria para o mundo o nome desta pessoa que o fez. Mas quem o fez homem. E quem o fez mulher. E se foi feito assim, é para que não houvesse mudanças. Mas se as pessoas são capazes de mudar aquilo que o seu Deus fez, por que o marido tem que ser submisso à sua esposa, e a esposa ao seu esposo, e os filhos aos pais? Por que as pessoas devem ser submissas umas às outras? Então, se não há submissão, meus irmãos, em momento algum dos relacionamentos, isso denota o quê? Destruição. Não sabemos o que será do nosso mundo, do nosso país daqui a alguns anos, mas a escalada da destruição vem a cada dia. Paulo vai dizer a Timóteo: pastor, prega a palavra a tempo e fora de tempo. A igreja somos nós somos a igreja. 50 anos. Ninguém despreza a sua mocidade. Ninguém diz que você está fazendo 50 anos, né? Novo, assim, bonito. Olha para ele, é 50 já. Ninguém despreza a tua mocidade. É um jovem ainda. Talvez algumas pessoas bem mais velhas que você digam: você é bobagem, você não sabe o que você está falando. E eu só tenho experiência, muito mais experiência na vida. Irmãos, a vida traz bastante experiência. Alguns dizem assim: a vida ensina. Quem ensina mesmo é a palavra de Deus. A vida, ela nos traz algumas experiências, sim, é verdade. Mas quem nos ensina é Deus, é Ele que nos ensina. Quando nós estamos preparados para obedecer, e no caso do pastor Jair, completando os seus 50, no auge dos seus 50 anos, obedecer também lhe trará desapores. Obediência também lhe trará tristezas. Obedecer ao Senhor ao longo dos anos que Deus ainda tem reservado para você, no ministério, seja aqui ou em qualquer outro lugar, obediência também lhe trará momentos de tristeza, momentos de joelho no chão, momento de se colocar diante do Senhor e dizer como Neemias na reconstrução,
de Jerusalém: ó Senhor, olha para a ameaça de Sanbalate, Tobias e os outros aí que querem impedir a obra. É tão bom quando a gente está na igreja. A igreja é um lugar maravilhoso, eu gosto demais de igreja. A hora ruim do culto é quando tem que terminar. Quando começa é uma maravilha. Se puder, passava dia e noite na igreja. E depois a gente tem que sair, não é verdade? E quando nós saímos para aquelas portas ali, nós voltamos para a nossa vida normal, né? Aqui na igreja a gente está louvando, cultuando, mas dali a pouco a gente volta a enfrentar os problemas. Quando a gente está na igreja, nem lembra dos problemas, nem lembra das contas para pagar, da hora que tem que levantar amanhã para trabalhar. Mas depois nós voltamos para a vida. Pastor, ninguém despreza a sua mocidade. Antes, ser exemplo dos fiéis. Se houver estas coisas, sabedoria, discernimento e obediência, o Senhor vai se agradar de você em todos os dias da sua vida, assim como de cada um de nós aqui. Mas eu não sou pastor, essa mensagem não é para mim. Quem falou que não é para você? Conhecimento e discernimento é para todos nós. E obediência? É só para o pastor Jair? Não, para todos nós. A nossa alegria, meus irmãos, depende da nossa obediência a Deus. Jamais poderemos ser felizes no nosso relacionamento com Deus se nós não formos obedientes a Deus. Não seremos felizes. Sabe por que o pastor Jair está feliz hoje? Porque ele tem obedecido o chamado de Deus para a sua vida. Por isso que ele está feliz aqui, né? Por isso que ele tem desenvolvido o ministério com alegria. Por isso que os irmãos o vê aqui na frente, animado, empolgado, querendo conduzir os irmãos e levá-los ao entendimento da palavra de Deus, porque ele tem obedecido ao Senhor no chamado que Deus fez para ele. O versículo final dessa passagem diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Seu povo está aqui. Cuida de ti mesmo, assim como o irmão tem feito. Sua família, sua esposa, seus filhos, seu lar, sua saúde, sua vida, o seu coração. Continua na doutrina, palavra de Deus, conhecimento, aprofundamento. Continua nesses deveres. E olha, irmãos, povo de Deus aqui da Igreja Batista de Paciência, enquanto o pastor Jair mergulhar fundo na palavra do Senhor, com sabedoria e discernimento, e enquanto ele estiver obedecendo ao Senhor, esse é o desejo do nosso coração, ele não apenas salvará a vida dele, mas ele conduzirá muitos à salvação de Jesus. E conduzirá você a bom termo até aquele grande e maravilhoso dia que o Senhor reservou para nós. Sabe qual é a missão do ministério pastoral, irmãos? Moisés, como eu citei, ele tinha a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. O seu pastor tem a responsabilidade de levar você até o encontro final com Jesus. Essa é a responsabilidade dele. E ele assumiu isso no seu coração. É por isso que ele tem pregado a palavra. Então ore por ele ao Senhor. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que o pastor Jair pede ao Senhor todos os dias, é que Deus lhe dê saúde, para que ele cumpra a carreira, o ministério, a vida que Deus tem reservado para ele. Pastor Jair, que Deus o abençoe. O pastor é a igreja e a igreja é o pastor. Irmãos, vocês são a igreja e a igreja são vocês. Juntos, pastor e igreja, 50, 60, não sei quanto tempo Deus tem para os irmãos aqui. Mas o tempo em que estiverem juntos, pregando, anunciando a palavra do Senhor, Deus se agradará disso. E Deus, assim a todos, abençoe.